Olá, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar de algo da vida sentimental. O que fazer quando o divórcio acontece? O que nós iremos falar é para as pessoas que já se divorciou e já ela tem consciência de que não tem mais jeito. É para esse tipo de pessoa que nós estamos falando. Mas antes disso, eu peço para você compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal. Eu peço com todo carinho que você nos ajude a enviar mensagens de ânimo para pessoas que estão sofrendo. Seja o nosso parceiro, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Vamos para o primeiro passo. É parar de ficar olhando para o passado. A palavra de Deus nos ensina: não olheis para as coisas passadas e nem considereis as antigas. Temos que olhar para frente, porque se você ficar olhando para o passado, pelo seu relacionamento passado, você vai se entristecer, você vai se abater. Então pare de ficar olhando para o passado, olhe para frente, olhe para o seu futuro, sonhe, porque você vai viver ainda o melhor de Deus. Você ainda vai ser muito feliz na sua vida sentimental. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança, que eu tenho certeza que você vai viver uma vida feliz. Por exemplo, a gente conhece a história de uma pessoa que o marido dela traiu ela com outra pessoa, né? Aí engravidou, se separou da esposa e casou com a outra. E aí essa que se divorciou, você vê que é uma situação que não tinha mais jeito. O casamento já tinha acabado, o marido já tinha casado, o ex já tinha casado com outro. A pessoa ainda ficou presa naquele sentimento. Aí, até na igreja, eu orava. Como é que você vai orar por uma pessoa que já está casada com outra? Então tem certas situações que você não tem mais jeito, você tem que seguir em frente, senão só vai trazer sofrimento. E essa pessoa acabou não se envolvendo mais com ninguém, então assim, acabou trazendo sofrimento para a vida dela, não refez mais a sua vida sentimental e acabou sozinha. E são coisas que você tem que olhar para a palavra. A Bíblia, né, o pastor falou, não ficar olhando para o passado. Se a sua situação é parecida com essa, não tem mais jeito, né? Porque o que acontece? O divórcio, né, encerrou o casamento. A gente também não está aqui para entrar no assunto, se pode, se não pode, se está errado, se está certo, tinha que ter divorciado, não tinha. A gente não está entrando nesse assunto. A gente quer conversar com você que já aconteceu. Porque às vezes as pessoas parece que todo pecado tem perdão, mas para quem divorciou errado não tem perdão. E não é isso que a Bíblia fala. Deus quer que você refaça a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Então é hora de você parar de olhar para trás. Você olhar para frente, né? Você vê que a Bíblia fala da mulher de Ló. A mulher de Ló, o anjo falou para ela, não olha para trás. Acabou aquela vida lá que você tinha naquele lugar, acabou. É uma nova vida que vocês vão ter, uma nova oportunidade. Olha para frente, que Deus vai te abençoar. O próximo passo: se desfazer de tudo que você lembra do seu relacionamento passado. Às vezes é um presente, se desfaça. Procure evitar coisas que lembrem o seu relacionamento passado, porque senão você vai ficar toda hora lembrando e vai te trazer tristeza. Então, se desfaça, venda, dá, que eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar. Pare de ficar pensando. Você tem que lutar, porque o pensamento, a gente não para, a gente substitui ele. Então, você tem que usar de inteligência. Por exemplo, a pessoa tem um presente que o ex deu. Se desfaça, dá para alguém, venda, entendeu? A não ser que, se você tem alguma coisa e que você não lembre, não te afete em nada, aí também não tem problema nenhum. Mas se você tem uma coisa que está toda hora te lembrando, e isso vai te fazer sofrer. Está causando sofrimento, né? A gente tem que ter um equilíbrio, usar a inteligência. Você tem que ver se isso está te fazendo mal. Eu conheço uma pessoa que ela tinha um carro
E o carro fazia lembrar do ex. E aí o que essa pessoa fez? Ela vendeu o carro e depois comprou outro. Porque aquilo não fazia bem para aquela pessoa. Mas talvez não é o seu caso. Mas se tem algo, às vezes a pessoa está guardando aliança. Foto de quando ela casou. Fica guardando lá o álbum, né? Antigamente tinha, hoje em dia não, é tudo na internet, mas fica lá guardando, olhando as fotos, sofrendo. Não faça isso. Talvez você até tenha guardado, mas não pega mais. Ou então não se desfaz. Não te faz bem. Você tem que analisar se isso daí está te fazendo mal. O que não te faz bem, você tem que tirar da sua vida. Ficar lembrando, ficar chorando, né? Tem gente que fica olhando, fica chorando. Aí o casamento, né, era um inferno. O marido traía, a mulher traía, a pessoa sofria, apanhava, batia. O casamento era um inferno. Aí agora ela pega o álbum de fotografia e fica chorando como se fosse a melhor coisa do mundo. Você vê que o diabo engana. Então isso está te fazendo sofrer, tira isso da sua vida. Está guardando a aliança do casamento que já divorciou. Vende isso, para com isso. Não faz esse objeto uma idolatria. Porque às vezes a gente acha que idolatria é só lá o santinho, né? Da pessoa idólatra, da religião idólatra, né? Não, às vezes você está guardando alguma coisa aí que é uma idolatria. Tem gente que está guardando a roupa do outro, não lavou, para sentir o cheiro. E a pessoa já está casada com outra. Tire isso da sua vida, se liberta disso, porque você está sonhando sofrer. Vamos agora para o próximo passo. Procurar novas amizades, conversar, desabafar com uma pessoa confiável. É claro, você não vai se abrir para qualquer pessoa. Você não vai contar sua intimidade para qualquer pessoa, pelo amor de Deus. Você procure uma pessoa que você confie, e principalmente uma pessoa de Deus, que tenha um compromisso com Deus, que não vai te expor. E aí você encontrando esse tipo de pessoa, você conversa, você desabafa, porque vai fazer bem para sua alma, vai fazer bem para você. Por exemplo, você frequenta a igreja, conversa com o seu pastor, com a sua pastora, com a esposa do seu pastor, se você é mulher. Pessoas que você sabe que são de Deus, que sabe que vai ter uma boa palavra para te orientar. Não adianta a pessoa ela conversar com um amigo dele que se divorciou também e tá indo pro bar beber, tá indo pra balada. Não adianta você conversar com esse tipo de pessoa, que você vai ser levado para um caminho que vai trazer sofrimento. Não adianta você conversa ou então com alguém que você sabe que te ama, um familiar que você sabe que te ama, né? Com um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe. Mas principalmente procura alguém de Deus, alguém que vai ter uma palavra de Deus para você, né? E o pastor falou, procurar novas amizades, procura pessoas que vão te ajudar, que vão te colocar para cima, não para baixo. Próximo passo, esse aqui é muito interessante, pastora. Parar de conversar com a pessoa que se separou. A pessoa já se divorciou, mas está de papinho, o que tem para conversar? Pelo contrário, vai sofrer. A pessoa fica ali, remoendo, sofrendo e conversando com o ex, com a ex. Para com isso. Se terminou, acabou. Não tem que conversar mais nada. E uma coisa que é interessante, pastor, a gente destacar, é porque o que acontece? Você se separou, você se divorciou, né? Já foi lá, o papel foi assinado, né? Divórcio. Então vocês estão separados. Aí a pessoa começa a se conversar de novo com o ex ou com a ex, aí se envolve sexualmente. Está no pecado. É verdade. Porque vocês não estão mais casados. Está no pecado. Então por isso que você tem. Acabou? Acabou. É o fim, o divórcio é o fim. Enquanto não divorciou, se quiser lutar, né, busca Deus. Mas já divorciou, acabou. Porque se você for agora querer fazer as coisas do seu jeito, né, pode acabar pecando, que é pior.
vai ficar em condenação. E tem até, vale a pena ver de novo, né? Isso aí é pecado, entendeu? Tome cuidado com isso, vai fazer você sofrer. Você tá alimentando uma coisa que vai te fazer sofrer. Se acabou, você tem que partir para outra. Você não pode ficar insistindo numa coisa que deu errado. Eu conheço uma pessoa, pastor, vi uma história, soube de uma história, que a pessoa, ela se separou, né, divorciou, aí casou com outra, se separou, aí queria voltar a conversar com o outro ex, né, o primeiro. Você vê, a pessoa estava confusa. Ela se divorciou 2 vezes, já estava totalmente confusa. Você não pode ser assim. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Então, você vigia. Até porque, se você ficar querendo buscar essa pessoa aí que você já se divorciou, você não vai para frente. Você vai cair sempre nos mesmos erros. Sua vida não vai mudar. E até quando você vai ficar sofrendo assim? E você está deixando de viver uma história nova porque você está ocupado no passado. Você está preso no passado. Deus quer te dar uma pessoa de Deus, um novo relacionamento, viver uma nova história feliz, mas você está preso na história que te fez sofrer. Olha que coisa forte. E aí isso impede a sua felicidade. É verdade. E eu volto a falar aqui que a gente aqui não está incentivando ninguém a se divorciar, porque a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, né? Que Deus que instituiu o casamento. O casamento é uma bênção. Mas a gente está falando aqui para pessoas que já aconteceu na vida dela. E ela precisa buscar uma direção de Deus. Então, ouça essas palavras que a gente está falando. Pare de ficar de conversinha com o seu ex, com a sua ex. Porque isso aí está trazendo prejuízo para você. Talvez você já está até se relacionando intimamente de novo e você está divorciado, está atraindo maldição para sua vida. Porque vocês já não são mais marido e mulher. São solteiros de novo. Então o quê? Estão na fornicação. E atrai maldição, porque está fora da bênção de Deus. Próximo passo. Procurar ocupar o seu tempo. Porque mente vazia é oficina do diabo. Essa frase é muito falada. Então tome cuidado. Porque senão, se você não ocupar o seu tempo, você vai ficar lembrando de coisas. Isso vai te fazer sofrer. Então, ocupe a sua mente para que você venha viver uma vida feliz. Ocupe a sua mente com coisas boas. Exatamente, né? Até com as coisas de Deus. Né? Se envolve com as coisas de Deus na sua igreja. Ou então vai procurar uma igreja para você conhecer mais de Deus e se envolver nas coisas de Deus. Próximo passo. Se cuidar, melhorar a sua aparência, comprar roupa nova. No caso a mulher, arrumar o cabelo, né? Ir no salão. Voltar para a vitrine, né? Porque ela agora vai precisar reconstruir a sua vida sentimental. Então ela se cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, buscar a Deus, cuidar tanto do corpo quanto da alma, melhorar a sua autoestima. Eu tenho certeza que você fazendo isso vai melhorar muito a sua autoestima, para que você venha viver uma vida feliz. Exatamente, né? É cuidar de você agora, olhar para frente. Você vê que cada ponto ali um emenda no outro, né? Você cuidar, ter amor próprio, né? Porque pra gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente tem que amar a gente, tem que se cuidar. Próximo passo, parar de ficar falando mal do ex, da ex. Para com isso, porque isso vai trazer maldição para você. O que passou, passou. Para de tocar no nome do ex, da ex. Para com isso, vira a página. Aí as pessoas vão te procurar. E aí, fulano, como é que está o seu ex, a sua ex? Ah, tá bem, Deus abençoe eles, eu não quero saber deles não. Vamos mudar de assunto, vamos conversar outra coisa. Porque eu quero ser feliz, se liberte disso. Mas tem gente que se separa
para e só vive falando do ex, da ex, falando mal e falando o que aconteceu. E aí ela se expõe, falar que foi traído, que foi traída. E ela conta, para com isso, isso te faz mal. É verdade, é até o ponto que, né, fica lembrando do passado, fica remoendo a situação. Então para de falar daquilo da pessoa que você se divorciou. Deixa lá ela viver a vida dela e você vive a sua. Porque assim você vai ser abençoado por Deus. Próximo passo, no caso, se houve divórcio e se tem filhos, cuidar dos filhos, gastar tempo com os filhos, porque os filhos também sofrem com a separação. Então é algo muito importante que os filhos precisam de uma atenção especial. Estar junto, gastar tempo, cuidar, conversar com os filhos. Que eu tenho certeza que se você fazer isso, vai ser uma bênção para sua casa, para sua família. Exatamente. E aí, por exemplo, não ficar falando mal. A mãe fica falando mal do pai para os filhos. Porque você acabou o relacionamento, mas seus filhos não têm culpa disso. Seu filho, sua filha vai sofrer. Por isso que é importante você agora ter uma atenção, cuidado, dar uma atenção para o seu filho. Às vezes é criança, às vezes é adulto. Eu já vi casos da pessoa falando que se separou, tinha acabado de ter neném. Olha só que tristeza. Aí se divorciou. Como é que essa criança cresce longe dos pais? É ruim para os filhos. Então você vai ter que dar, já que aconteceu, você tem que dar uma atenção especial. Procurar conversar se já é uma criança que já entende, né, já é um jovem que já entende, dá uma atenção, porque se você não der atenção para os sentimentos dos seus filhos, o mundo vai dar. O diabo vai usar a gente para dar atenção para os sentimentos dele. E aí sempre vai dar mau conselho. Mas você que ama, você é pai, você é mãe, você está aí para guardar, para proteger seu filho, sua filha. Deus te deu para você cuidar deles, para você proteger eles e ajudar eles a proteger o coração deles também. Próximo passo, não guardar mágoa, porque a mágoa leva a pessoa a sofrer. Liberar o perdão, perdoar a pessoa que te machucou. E o divórcio, infelizmente, a pessoa acaba, quando acontece o divórcio, a tendência ela é ficar magoada. Então liberar o perdão, perdoar, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Que a Bíblia manda a gente guardar o nosso coração, né, acima de todas as coisas. Porque quando a gente não perdoa, porque quem é magoado é porque não perdoou o outro. E quando a gente não perdoa, Jesus disse que a gente não é perdoado. Então a gente tem que entender que perdoar o outro é guardar o coração, não guardar mágoa. Você não está fazendo bem para o outro, você está fazendo bem para você mesmo. Para você poder seguir em frente, senão você vai ficar preso no passado. Próximo passo, pedir perdão, primeiramente a Deus, né? Pedir perdão para a pessoa que estava com você. E o outro é se perdoar também. Então é você ter essa consciência, porque também ninguém é perfeito. Todo divórcio tem os dois lados que cometeram os erros. Não pense você que aconteceu o divórcio, eu sou o dono da razão. Não, ninguém é o dono da razão. Se houve o divórcio é porque os dois erraram. E precisa se perdoar, precisa pedir perdão a Deus e lutar para ter um coração limpo. Exatamente. Mas eu vou pedir perdão a outra pessoa, né? Às vezes você que traiu, né? A pessoa fala assim, poxa, foi eu que traí. Se eu for pedir perdão lá, vai me ofender. Mas você fez a sua parte. Se a outra pessoa vai aceitar o perdão, é o problema dela, ela com Deus. Ela vai ter que prestar conta com Deus, mas você fez a sua parte. Porque o que o pastor falou, né? Se a gente errou, a gente tem consciência de que a gente errou, a gente tem que se consertar. E pedir perdão não significa reatar. Isso que a gente tem que entender. Você pedir perdão em qualquer situação, não só em divórcio, mas em qualquer situação. Você pedir perdão ou perdoar outra pessoa não significa que você vai voltar a ter amizade com aquela pessoa, vai voltar a conviver. Não significa nada disso. Significa que você vai limpar o seu coração. E que você está obedecendo os mandamentos de Deus.
porque você quer uma vida abençoada. E se perdoar também, porque às vezes a pessoa fala, eu só fiz besteira ali no meu passado. Você só fez besteira, você errou muito, mas se você pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. E Deus quer que você se perdoe também, porque se você não se perdoar, o diabo vai ficar te condenando. A condenação, ela atrapalha a sua fé. Então, Deus já te perdoou, você tem que se perdoar. Você vê que é interessante o perdão, né? O perdão é muito importante. E foi o outro, perdoa o outro também. O outro errou com você, perdoa também. Porque se a gente não perdoa, se a gente não pede perdão, se a gente não se arrepende diante de Deus, o que acontece? Você se divorciou, mas você vai continuar preso no passado. Você continua preso naquela pessoa. Porque o perdão não foi liberado. Então você tem que haver o perdão aí no meio. Para a bênção poder ser liberada na sua vida. E o último passo é o principal. Buscar Deus. Lutar para recomeçar de novo. Pedir a Deus a direção para você conhecer uma nova pessoa. E lutar para ser feliz. E se você buscar Deus de todo o teu coração, Deus vai te mostrar, Deus vai tratar o teu coração, porque o mais importante é ser tratado por Deus, porque toda pessoa que passou pelo divórcio precisa de um tratamento dentro dela. Então, busque a Deus, porque só Deus pode tratar, sarar a ferida que está dentro de você. Você tem que ter consciência disso, porque senão você vai sofrer de novo e vai viver sofrendo. Então, só Deus tem o remédio para curar a nossa alma de um divórcio, porque foi feito até um estudo que a dor do divórcio só perde para a dor da morte, porque é algo que machuca muito a pessoa por dentro, e só Deus para sarar. É verdade. Então, busca Deus de todo o seu coração, sabe? Decida diante de Deus que você não quer mais sofrer na sua vida sentimental, você não quer passar por esses mesmos erros, pelos mesmos problemas. Busque a Deus de todo o seu coração, se firma com Deus, se firma na presença de Deus, para Deus transformar a sua vida sentimental. Talvez você fale assim, mas eu não quero mais casar não. Busque a Deus a direção. A gente também aqui, ninguém está mandando na sua vida, se você vai casar de novo, se não vai, se você vai viver sozinho agora, é você e Deus. Mas você tem que buscar a Deus para você viver aquilo que vai te fazer feliz. Busque a Deus de todo o seu coração. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus vai fazer você viver grandes coisas. Parar de olhar para trás, limpar o seu coração. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, coisas que você nem imagina. Obrigado pela sua atenção. E eu gostaria de falar do livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Eu creio que se você adquirir esse livro, vai te ajudar bastante a viver uma vida feliz e colocar em prática aquilo que está escrito no livro. Por apenas R$5, nós enviaremos o livro digital pelo seu WhatsApp, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus. Deus abençoe.